Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais um momento de devocional nesta segunda-feira. Mais uma semana que o Senhor nos concede para a glória de Deus. E aí, você está grato por mais uma semana que o Senhor nos concede? Eu estou grata, graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado até aqui, mesmo diante de tantas situações que a gente vê aí no mundo. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado. Seja bem-vindo, entrou. Deus abençoe. E a gente vai aqui compartilhar esse devocional do dia 16, Amar como Jesus. E a gente vai ler João 15, do 9 ao 17. Esse é o devocional que eu compartilho com vocês, meus amigos e irmãos. Eu faço aqui na hora, eu ainda não li esse texto, eu não sei, a gente vai estudar aqui juntinhos, para a glória de Deus. Sejam bem-vindos, Joilson, Mi, Rômulo, Darcy Ribeiro, seja bem-vindo, gente. Fica aí que Deus tem uma palavra poderosíssima para nós, nesses dias em que as coisas estão pesadas, né? Nesses dias em que portais são abertos, nesses dias em que a carne das pessoas, no geral, grita e demônios são liberados e faz uma arruaça na vida das pessoas, né? Muitas crianças vão nascer sem saber quem é o pai, muitas questões, né? Meu professor de cosmetologia mesmo falava, ele trabalha na Anvisa, é fiscal, e nessa época do ano eles fiscalizam, né? Então, assim, ele diz que ele vê cada coisa horrorosa que o ser humano tá se botando pior do que bicho, né? Das coisas horrorosas que ele vê na rua nessas datas, né? Nesses dias. Então, João 15, do 9 ao 17 vai dizer o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não a chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz, e o seu senhor ao seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha que texto interessante. Eu não sei exatamente o que o texto aqui do devocional vai falar, qual o destaque, né? Acredito que seja o 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Mas eu quero destacar aqui nesses dias, né, que a gente acabou de ler aqui sobre a alegria completa que o Senhor fala aqui.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. As alegrias das festas, seja lá quais tipos, a alegria desse momento aí de amor é uma fonte de poder, glória a Deus, aleluia, é verdade. Esse momento de carnaval, de uma festa pagã, que não é uma festa brasileira, nunca será, já existia há séculos. A alegria que as pessoas buscam e vivem são momentâneas. O que acontece na quarta-feira de cinzas, depois que sai o resultado das escolas? Como que as pessoas se sentem, se arrependem de algumas atitudes, passam mal, descobrem doenças, bebês vão nascer sem saber quem são os pais. E por aí vai, né? É uma alegria passageira, é uma alegria momentânea, mas a promessa de Deus para nós é essa aqui. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Você quer viver a alegria completa? Eu quero. Essa alegria a gente só vive no Senhor. Então vamos ouvir aqui o que esse texto vai falar sobre amar como Jesus. Ele era amado por todos. Essas foram as palavras usadas para descrever Giuseppe Berardelli, de Casnigo, Itália. Berardelli era um sacerdote querido que andava pela cidade em uma velha motocicleta, saudando a todos com a paz e bem. Trabalhou incansavelmente a favor dos outros, mas nos últimos anos de vida teve problemas de saúde agravados pelo coronavírus. A sua comunidade lhe comprou um respirador. Quando sua saúde piorou, o padre recusou o aparelho de respiração, optando por disponibilizá-lo a um paciente mais jovem. Essa sua atitude não surpreendeu ninguém, pois era simplesmente de seu caráter agir assim, algo vindo de um homem que era amado e admirado por amar aos outros. Amado para amar é a mensagem do apóstolo João, que ecoa ao longo do Evangelho. Ser amado é amar os outros, é como o sino de uma capela que toca noite e dia, independentemente da circunstância. Essa mensagem deve ressoar intensamente, deixando claro que o maior amor não é ser amado por todos, mas amar a todos, dar a vida por seus amigos. João 15:13. Exemplos humanos de amor sacrificial sempre nos inspiram e são insignificantes se os compararmos com o grande amor de Deus. Mas não perca o desafio que Jesus nos traz ao nos ordenar: amem uns aos outros como eu amo vocês. Sim, ame todos, né? E eu quero salientar aqui uma coisa que eu sempre falo. O mandamento diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não nasci num lar cristão, né, evangélico. Lar cristão evangélico, não. Lá era uma mistura de religiões, né? Minha avó materna era kardecista. Eu frequentei o kardecismo muito pequenininha, que eu ia com a minha avó. O meu pai acreditava muito no espiritismo, de todas as linhagens, né? E eu
Já fui de várias religiões, na faculdade eu conheci várias coisas, já quis ser Hare Krishna, várias coisas, né? Então, já mexi com o ocultismo, enfim. Mas, quando o Senhor fala amar ao próximo como a ti mesmo, como é que você vai amar o próximo se você não se ama? A pergunta é essa. Como é que você vai... Boa noite, anjo. Como é que você vai amar o seu próximo se você não se amar? Porque o que muitas das pessoas, e até eu já fiz, quando eu estava no meu tempo de ignorância, foi estar nesses ambientes, principalmente nessa data em específico, que é a festa da carne, e a gente extrapolar de todas as maneiras possíveis e impossíveis, porque verdadeiramente a gente não entende a nossa identidade e a gente não se ama. Porque quem se ama se dá valor, quem se ama sabe quem é, não precisa fazer coisas para ser reconhecido. Quem se ama não mutila o corpo. Quem se ama não come e bebe coisas para passar mal depois, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa se amar a Deus sobre todas as coisas e nos amar. A gente conseguindo nos amar, entendendo, nos valorizar, aí a gente vai amar o próximo, sabe? Porque a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para a gente amar o próximo. Principalmente nos dias de hoje, que as pessoas são cheias das razões, entendeu? O coração do ser humano se esfriou. As pessoas fazem maldades, coisas que há 20 anos atrás a gente não tinha receio de deixar o nosso filho ir lá na padaria, agora a gente já tem. Então o mundo está entregue à maldade, a Satanás. E para a gente amar o próximo, a gente tem que estar mesmo cheio do Espírito Santo. Porque as pessoas são, no geral, ingratas, as pessoas não estão nem aí. Mas a gente não pode deixar de ser aquilo que Jesus mandou a gente ser. E eu tenho vencido essas questões assim, olhando para as pessoas e conhecendo o passado delas e entendendo por que elas reagem daquele jeito e por que elas são daquele jeito. Então eu vivo me justificando as coisas, as maldades que as pessoas fazem comigo, e isso me ajuda a perdoar, me ajuda a seguir nesse desafio de conquistar essas pessoas para Cristo. Não é fácil, não é. Então a gente anda sempre com o pé atrás, mas a gente dá sempre uma chance, como Jesus fez conosco. Jesus está sempre nos dando uma boa chance da gente se voltar para Ele. É o tempo inteiro Ele nos dando livramentos, Ele nos alertando, Ele usando os seus servos para que a gente venha se posicionar, porque Ele nos ama. E a pergunta hoje de reflexão é: amado por todos e amou a todos? Confuso. Por que sim ou não? O que significa dar a sua vida para um amigo hoje, né? O que significa para você dar a sua vida por um amigo hoje? Teve uma época que eu e meu marido estávamos fazendo um evangelismo lá em Brasília, no Sudoeste, e a gente perguntava para as pessoas assim: você tem amigos? Como se fosse uma entrevista, a gente com tudo anotadinho, e as pessoas falavam: tenho. Ah, você é uma pessoa de muitos amigos? Sou. Quantos amigos você tem? Ah, eu tenho 10 amigos, 20 amigos. Se o seu carro quebrasse hoje de madrugada,
e você tivesse a necessidade de alguém te socorrer, com quantos desses 20 amigos você poderia contar? E pasmem vocês, a maioria ficava assim, tipo, pensando, e a maioria dizia 1, 2 ou nenhum. A gente falava, né? Que a gente conheceu um amigo, e esse amigo a gente podia contar sempre. E aí a gente evangelizava a pessoa diante dessa oportunidade de reflexão. Então a gente tem muito colegas, né? Amigo verdadeiro mesmo são raros, e quem os tem precisa cuidar, né? A gente tem um grande exemplo na Bíblia de Jó, que quando Jó orou por aqueles amigos dele que estavam acusando ele, achando que ele tinha feito um monte de coisa errada para estar passando por que estava passando, azucrinando a cabeça dele num momento difícil, quando Jó orou por seus amigos, pode ir lá, se eu não me engano é Jó 42, quando Jó orou por seus amigos, Deus curou Jó e ele foi restituído tudo em dobro, ok? Então, que a gente possa refletir sobre amar como Jesus, que a gente possa refletir sobre essas questões, né? Da gente ter um olhar de carinho e de amor pelas pessoas, mesmo quando elas tentam nos ferir, mas a gente, como cristão, que a gente possa olhar com o olhar de Cristo, o mesmo que a gente quer que Cristo tenha conosco e que Ele teve conosco. E por gratidão de tudo que o Senhor nos perdoou e fez por nós, que a gente possa, então, retribuir desta maneira, obedecendo o que a gente acabou de ler aqui em João 15, 9 ao 17. Amém? Neste momento eu quero estar orando. Se você tem algum pedido de oração, coloca o seu pedido aí rapidinho. A bateria do meu celular está acabando e eu vou orar depois que eu fechar meus olhos. Eu não vou olhar a tela, só vou conseguir ter acesso ao finalizar a live, ok? Então, se você tem algum pedido de oração, escreve aí. Se você não tem, eu vou estar orando, amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos traga a paz que excede todo entendimento. Nos ajude a amar, Senhor, a nos amar e amar o nosso próximo como a Ti mesmo, como a nós mesmos, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento, que o Senhor entre nesses lares, Senhor, representados aqui nesta live, das pessoas que entraram nem que por um segundo nesta live, que o Senhor venha alcançá-las, que o Senhor venha entrar nos seus lares trazendo comunhão, unidade, paz que excede todo entendimento, a Tua presença, a libertação, tudo aquilo que seus filhos têm clamado diante de Ti, concede, Senhor, as preocupações, Senhor, tira, Jesus, que toda ansiedade seja dissipada, Deus. E se há alguém aqui que sofre de insônia, de vícios com jogos, Senhor, liberta, Pai, em nome de Jesus, e carrega-os no colo esta noite, para que possam ter um sono reparador e tranquilo, como nunca e jamais tiveram, ou que há muito tempo não têm. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço nesta hora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se você ficou aí na live, se você chegou depois, daqui a pouco eu vou baixar esta live e vou colocar lá no meu perfil, tá bom? Aí você, se você se sentiu bem, se você gostou, pode me seguir lá, vai ser um prazer ter você como seguidor. E lá tem muitas outras lives como essa daqui já postadas, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima noite. Beijo no coração, até amanhã.